É muito importante eu entender que eu preciso valorizar o que eu tenho. Todas as vezes que eu valorizo o que eu tenho, eu passo uma mensagem para Deus, que eu sou alguém que sou capaz de valorizar. O quê? Aquilo que eu tenho, porque se eu tenho, foi Deus que a Bíblia diz que o homem não recebe nada que não seja, então tudo que eu tenho, foi Deus que me deu. Então eu tenho que aprender a valorizar o quê? O que é meu. Mas o texto diz que um dia, Esaú chega, e na tradução que eu usei aqui primeiro, muito cansado. Ele estava muito cansado. E quando nós estamos muito qualquer coisa, o muito sempre nos leva para o perigo. O muito dinheiro pode nos levar para uma autossuficiência que nos faça pensar que o dinheiro é tudo. O muito, sem ele, né? Ou seja, se eu pudesse usar a frase, diria o muito pouco. Não tê-lo também dá uma sensação de que não vale a pena viver, porque os extremos sempre são perigosos. Se você não gosta de ninguém, está muito desinteressado de todo mundo. Isso é muito ruim. Mas se você está muito interessado em todo mundo, isso também é ruim. Se você está com muita fome, isso é perigoso. Pode te levar à glutonaria. Se você está muito sem fome, isso pode te matar de inanição. E para os extremos, e hoje o que nós mais encontramos são pessoas extremistas. O que eu vejo é um cara chegando na casa de quem? Na casa de Isaac. Se Isaac não tem comida em casa, você pode ter certeza que na casa de nenhum de seus servos vai ter. Ele é o dono de tudo. Então Esaú chega no lugar que tem comida, sim ou não? A única comida que tem naquela casa é a do Jacó, sim ou não? Claro que não! Ele é filho do dono. O Jacó, me dá aí um pouco desse guisado. Não dou. Ainda não? Ô, dona Antônia, faz um guisado melhor que o do Jacó, que eu tô com fome. O cara é o chefe. Não tem porquê ele tomar decisão. Aliás, tem porquê. A diferença entre Esaú e Jacó é que Esaú valoriza as coisas da terra, enquanto Jacó valoriza as coisas dos céus. E é por isso que ele vai se dar mal, o Esaú. Porque ele chega com muita fome, e na muita fome dele, Jacó está fazendo uma comidinha. Esaú falou: rapaz, essa comida é maneira, hein? Você me dá um pouquinho? O Jacó falou: não dou. Tem alguma coisa de errado nisso, sim ou não? Seja franco. Quem aqui cresceu no lar que nunca disse não pro seu irmão? Vou usar seu chinelo. Não vai. Posso tomar banho primeiro? Aqui, ó. Me dá a coxa do frango. O pescoço é seu. Quem nunca disse e teve problema com o irmão? Não tem nada de errado aqui. A implicância sempre foi algo muito comum entre os irmãos. Então o Esaú chegou, olhou para o Jacó e disse: me dá um pouco dessa comida, desse guisado que você fez. Jacó falou: eu não dou, eu vendo. Ou troco, vamos fazer uma troca. E o cara estava muito cansado. Muito cansado, muito. Todas as vezes que você está muito, você pode perder o raciocínio lógico. Esaú falou: joia, quer trocar pelo quê? Pela tua primogenia? Pô, Jacó, aí não, pô. Minha primogenitura não. Mas o que era primogenitura? Era algo espiritual. Era uma bênção e uma conotação espiritual. Isso para Esaú está valendo alguma coisa no momento?
Sim ou não? Ele está trocando algo para a vida por algo do momento. Essa é a conotação. Jacó vai ficar sem o guisado que ele preparou para ele comer, mas ele vai ter na mente dele algo muito vantajoso. Você acha que a primogenitura valia mais que o guisado, sim ou não? Você acha? Sim ou não? Valia? O valor é algo simbólico. Valia para mim e para você, mas não valia para quem? Para o Esaú. Esse negócio, se vale ou não vale, é muito relativo. Valia, quanto valia uma primogenitura? Primogenitura não tem preço, é algo que não se pode pegar, é algo que não se pode palpar. Quem botou preço na primogenitura de Esaú não foi Jacó, foi Esaú. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você hoje tem um Fusca e o cara para com uma Mercedes ali na frente e você fala para ele assim: cara, tu troca essa Mercedes no meu Fusca? Tem alguma coisa de errado você perguntar? Quanto vale o seu Fusca? Uns 5 mil. Quanto vale a Mercedes do cara? Uns 500 mil. Mas de repente o cara fala: eu gostei do seu Fusca, eu troco. A culpa é sua ou dele? Se ele não sabe o que as coisas valem para ele, isso não é problema seu. Sabe qual é o problema? Hoje tem gente que não sabe quanto custa. Você acha que mulher é igual a sua, você encontra em qualquer lugar. Então deixa a sua e vai procurar para você ver se acha uma igual a sua. Você acha que pai é igual ao seu, encontra em qualquer lugar. Então sai de casa e queira ser dono do seu nariz, e você vai descobrir o quão caro é um nariz. Porque só não sabe o valor porque é seu pai que paga o seu nariz. Eu quero ser dono do meu. Eu nem te vendo, eu te dou. É o seu nariz que você quer? Toma! A partir de hoje você paga a luz do seu quarto, a sua parte da TV a cabo, o ar-condicionado, as pessoas que vão passar a sua roupa. Cruzes. Nem parece que é meu pai. Nariz custa caro, filho. É ou não é? É que você... Então, o que nós vemos é o seguinte: pessoas que não sabem o valor daquilo que tem. Eu estou olhando para alguém desse jeito. É uma proposta absurda? Não foi. O cara aceitou. Sabe o que Jacó ouviu de Esaú? Para que eu quero a primogênita se eu vou morrer de... Que morrer de fome, cara? Morrer de fome onde? Será que você é capaz de entender o que o Esaú está fazendo com o que ele está vivendo? Ele está potencializando. Ele está dando uma dimensão para a situação dele que ela é ilusória, ela não é real. Ele está dizendo: eu vou morrer de fome. Você não vai morrer de fome, a sua casa tem comida, tem gente aí para fazer. Mas ele superdimensiona o que ele está vivendo, e por ele superdimensionar isso, ele vai ter problema, porque a primogenitura que ele está negando foi Deus que deu. Ele está virando as costas para Deus, e é isso. Casa com mulher errada, ele só faz coisa errada. Quando você vai olhar a história dele, se você quer saber por que Deus disse que o maior serviria ao menor previamente, porque Deus é onisciente. Não é porque Deus tem preferido, não. É porque a preferência era de Esaú. Era ele. Mas como suas decisões, suas escolhas, suas conexões foram erradas, e Deus já sabia disso, falou para sua mãe: o maior servirá ao menor. É isso.
Ele vende a primogenitura ou troca, come o prato de lentilha, que provavelmente a maior parte dele ficou no ventre e foi embora. E o Jacó está com a sua primogenitura. Sim ou não? Sim. É muito importante eu entender que eu preciso valorizar o que eu tenho. Todas as vezes que eu valorizo o que eu tenho, eu passo uma mensagem para Deus. Que eu sou alguém que sou capaz de valorizar. O quê? Aquilo que eu tenho. Porque se eu tenho, foi Deus que me... A Bíblia diz que o homem não recebe nada que não seja. Então tudo que eu tenho, foi Deus que me deu. Então eu tenho que aprender a valorizar o quê? O que é meu. Se eu valorizo aquilo que eu recebi, eu sou capaz e apto de receber novas coisas. Se eu não valorizo o que eu tenho, para que eu vou receber coisas novas? E preste atenção, isso é um hábito, eu não sei como é que eu posso chamar isso. Você conhece alguém que tem um guarda-roupa pequeno, bagunçado? Já se, né, essa palavra guarda-roupa que fica mais fácil. Um guarda-roupa todo bagunçado. O que essa pessoa diz? É bagunçado porque eu não tenho? Não tenho? Ele compra um maior. Fica arrumado ou bagunçado? Porque ainda é pequeno. Compra um maior. Fica bagunçado ou arrumado? Porque a bagunça não está no espaço, está nele. Porque o cara que é arrumado, ele tem uma caixa de papelão e está tudo arrumado. Quem aqui já fez caixa de papelão de armário? Levanta a mão. Tem uma turma aí. Quem aqui já levou caderno para a escola no saco de arroz de 5 quilos? Que isso, parceiro? Tamo junto, como diria Romário. E olha que eu tinha um saco de arroz da Cais, que pensa que o bicho brilhava. Tudo bem que quando eu estava chegando perto do colégio, eu tirava, dobrava e botava no bolso. Senão as meninas não iam se interessar por um cara. Mulher é mulher desde antigamente. Escute só. Quem tem valores tem. Por isso que a Bíblia diz: quem é fiel no, vai ser fiel no. E quem não é fiel no pouco, não vai ser no muito. É isso que ele está dizendo. Fidelidade é apenas uma opção. Eu optei. Então eu sou feliz com R$10 dando o de dízimo, dando 50 centavos de oferta. Isso é fidelidade, sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. Eu ganho 10 mil. Eu dou 200. Eu sou fiel, sim ou não? Mas eu dei 20 vezes mais do que o outro. Você consegue entender? O que nós estamos vendo é o que? O cara valoriza o que? O que eu tenho. O que eu tenho? É o meu guisado. Então ele é meu, eu boto o preço nele. E qual é a sua primogenitura? Bom, eu valorizo o meu, mas valorizo o seu. Na verdade, Jacó valorizava o que ele tinha e o que ele não, por isso que ele passou a ter. Aquilo que Deus tem para você passar, Cláudio. Aquilo que Deus tem para você passar, Jorge. Aquilo que Deus tem para você e que não é igual o da pessoa que você conhece, que anda com Deus, e você imaginaria que Deus falaria com você do mesmo jeito que fala com a outra pessoa, que você sentiria Deus e a presença de Deus do mesmo jeito que o outro sente, que você leria a Bíblia e que entenderia como o outro entende, que você faria coisas ou as mesmas coisas que outras pessoas fazem na presença de Deus. Quanto mais rápido você descobrir que o que Deus tem para você é personalizado, é
particular, é individual, certo? Coloca você numa unidade indivisível, inigualável, incomparável, mais fácil vai ficar para você. Pare de usar a medida dos outros. Como o outro é usado, como o outro fala a língua estranha, como o outro tem o dom, como o outro lê, como o outro... Que descubra o mais rápido possível o que Deus tem para você e vai ficar bem mais fácil. Que muitas vezes, em fases da nossa vida, vai parecer que o mal vai vencer. Vai parecer que o mal está na dianteira, ganhando terreno, que a corrupção é que vai destruir o povo de Deus, é que a imoralidade vai construir, é que todos aqueles que querem viver direito serão perseguidos pelo mal e que o mal vai prevalecer. Quando nós olhamos para o ambiente, quem de nós não se sente injustiçado num ambiente como esse? E eu que ando com Deus, que vivo com bem, que oro, que administro, que sou honesto, que não trai, eu tenho que ficar fugindo. Eu não posso me dar mais uma opinião, porque eu posso ser taxado com diversos títulos altamente pejorativos e discriminatórios, mas ainda vão dizer que discrimina sou eu. Deixa eu falar uma coisa, se você quer aprender a levar a sua vida de bem, aprenda que muitas vezes você vai olhar para ela e para as circunstâncias que você está vivendo e vai ver o mal sobressaindo. Mas como disse Jó, aquele que há de vir virá e não tardará. Espera por um tempo que você vai ver o que Deus vai fazer. Porque a Bíblia diz que o ímpio não irá subsistir na congregação dos justos. Mas por muitas vezes, queridos, nós olhamos para o mal e o mal está nadando de braçada. Sim ou não? Mas aprenda uma coisa que a Bíblia também ensina. Os momentos que somos perseguidos por amor do nome do Senhor. Não é perseguido porque fizemos ser vergonhice, não. Porque tem uns irmãos que devem dar uma vacilada e dizem: eu estou sendo perseguido pelo amor de Jesus. Está sendo perseguido porque passou o cerol na garotinha sem casar. Está sendo perseguido porque comprou e não pagou. Então se você está sendo perseguido por essas coisas ruins, é merecimento. Mas eu acho fantástico, porque quando você está num ambiente de perseguição, onde o mal pensa que vai vencer, e você está com Deus, espera, porque Deus vai rasgar os céus para trazer milagres e experiências para a sua vida. Porque eu aprendi uma coisa, e você já sabe isso, é nas nossas maiores dores e crises que nós vivemos nossos maiores milagres e provisão de Deus. Não estou dizendo que você tem que gostar de dor e crise, não. Mas se você é um servo de Deus, você sabe que é naqueles 44 do segundo tempo. Mas tem coisa que você vai ter que passar para ter experiências extraordinárias com Deus. Entendeu? Deus tem tempo para fazer as coisas. E cuidado para não queimar a etapa. Ou você aprende a ler, a ter o discernimento do que Deus quer fazer com você no meio dessa crise, ou você vai sucumbir. Ou você para de olhar o que você está enfrentando hoje com uma visão fatalista e assuma logo o posicionamento de profeta, de profetisa, de homem, de mulher de Deus, ou você não vai muito longe. Porque o que você está enfrentando não tem autorização de Deus para destruir você. O que você está enfrentando é autorizado por Deus para levar você para a próxima fase da sua vida. Aconteça o que acontecer, você não pode parar. Você tem que continuar caminhando. É assim que funciona. Não permita que o dissabor de ontem bloqueie para que você não consiga enfrentar o amanhã. Será que você vai dizer que não vai porque ninguém foi? Que não faz porque ninguém fez? Que não conseguiu porque ninguém consegue? Esse negócio de final feliz, isso é pra Cinderela. Você tá entendendo? A chapa pra gente é quente. O bagulho é doido. Entendeu? Ah, pastor, eu queria um conto de fada. Tu é Sininho? Ou Peter Pan? Escolha. Meu irmão, o negócio é desafiador. É pra todo mundo. Entende? Não é só pra você não. Ou você acha que, nossa, há um complô no inferno contra a sua vida. Quem é tu na fila do pão, irmão? Há um complô no inferno contra todos nós. E a vida é dura para quem é mole. Vai ter casamento, querido, que vai tentar paralisar você de ser feliz no próximo. Vai ter falência que vai tentar impedir você de passar para a próxima. Vai ter amizade que vai tentar acabar com a sua possibilidade de ter amigos novamente. Vai ter aborrecimentos na igreja que vai tentar acabar com a sua possibilidade de viver num ambiente de fé. Porque essa é a estratégia do diabo. É criar uma barreira. Saia daqui hoje, primeiro, para olhar a sua vida, não de uma forma fácil, porque ela não é. Não se engane com isso, pois isso vai deixar você mais machucado, mais ferido. Aprenda que ela não é fácil, mas que dependendo do grau de dificuldade que ela traz para você, fique atento, porque você vai viver naquele ciclo maravilhas, milagres e situações que você nunca viveu na presença de Deus.
Entenda que o adversário faz ao enrijecer o sistema e nos pressionar é criar um ambiente onde a misericórdia e a graça de Deus se estenda de uma forma cujo nós nunca tínhamos vivido. O grande problema é que nós não somos surdos. E se somos, muitas vezes, é apenas para ouvir a voz do Senhor. Fechemos os nossos ouvidos para tudo aquilo que vão dizer em torno do nosso casamento, dos nossos filhos, da nossa finança, da nossa saúde, da nossa caminhada de fé, da nossa nação. E nós vamos ver para onde é que nós estamos caminhando. Para um ambiente extraordinário. Pastor, vai ser extraordinário para todo mundo? Não sei. Mas eu sei que a Bíblia diz que no deserto, Isaac semeava e colhia 100. Se vai ser para todo mundo, eu não sei. Mas que vai ser para você e para mim, isso é que eu sei. E pronto, porque é você que decide. Então saia daqui hoje certo de que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos enfrentar as adversidades aqui, mas aquele que há de vir, ele virá. Irá trazer consigo uma pedra com um novo nome, uma roupa branca. Nós vamos receber o direito de comermos da árvore da vida. Seremos feitos coluna no templo do Senhor. Nós temos falado muito aqui sobre processo. Eu não sei se você já reparou, por muitas vezes, nós vivemos debaixo de um processo sem notar que é um processo. Preste atenção, quando você se levanta, há um processo para você começar as suas atividades. Você se levanta, toma banho, escova o dente. Na verdade, isso é um processo. Coisas que vão sendo feitas, né, de uma forma, vamos dizer, correta, ordeira. Quando nós vamos viver nessa terra, primeiro nós temos que entender o modelo cujo qual Deus está estabelecendo. Eu vou mostrar para você 7 coisas rápidas em Gênesis, que se nós conseguirmos aplicar na nossa vida, nós vamos levar a nossa vida de uma forma extraordinária. Nós vamos viver uma vida abundante e nós vamos viver momentos pontuais de sofrimento, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Então não dá para fugir 100% das aflições. A Bíblia diz que nós vamos ter aflições e nós vamos ter aflições. A minha pergunta é: qual a quantidade de aflições que nós vamos viver? Todos nós sofremos, mas tem pessoas que têm um nível de sofrimento muito alto. Ele sofre muito mais do que vive, e outras pessoas vivem muito mais do que sofrem. Tem muito mais momentos de alegria, de satisfação, de prazer, do que momento de dores. A nossa proposta é essa, é que a margem de seu sofrimento seja extremamente pequena, para que pessoas que olhem a sua vida te perguntem, observem e digam: que estilo de vida é esse? Eu gostaria de ter isso. Muito mais amigos do que inimigos, muito mais de momentos bons do que de ruins, muito mais de sucesso do que de fracassos. Que o justo viverá pela fé, e a fé é a certeza daquilo que não se vê. A fé é aquilo que chama à existência as coisas que não existem, como se ela já existisse. E ele assinou isso no Gênesis, chamando a existência, e disse: haja isso, faça-se assim. Por que é que ele chama a existência? Por que é que não cria tudo de uma vez? Ele está estabelecendo um processo, onde a base é a fé, chamando a existência as coisas que não existem. E pode notar que todas as vezes que ele termina algo, o texto também termina dizendo: e viu Deus que era bom. Ele cria pela fé e supervisiona pela visão. Tudo que é feito, no término da execução, há
uma supervisão. Ele observa, avalia, verifica. É assim que funciona. Quando nós começamos a entender isso, os sinais do Gênesis 1 podem nos ajudar demais. Primeiro, entenda que o homem viverá pela fé, por isso ele abre. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Note que há uma prioridade aqui. Quem vai viver com Deus vai viver pela fé, é verdade. Mas ele também vai ter que entender que os céus sempre têm prioridades. Sempre. Agradar o mundo espiritual, obedecer às sentenças e orientações, todas as vezes. Então, se você quer viver bem, entenda, primeiro vem o reino dos céus. Obedeça a Deus. Olhe para as coisas do reino de Deus. Por quê? Porque lá está guardado, lá está seguro. Aqui é transitório. Quando eu começo a viver isso, tudo que eu vou fazer, a minha preocupação é: como Deus está nesse negócio que eu estou me envolvendo? Como Deus está nesse relacionamento? Como é que é isso para Deus, aquilo que eu estou fazendo? O céu é sempre prioridade. Segundo, disse Deus, haja luz. Segundo princípio desse processo, traga clareza. Deus não vai fazer nada sem antes trazer esclarecimento, sem antes trazer luz, sem antes iluminar o ambiente. Preste atenção, antes de fazer qualquer coisa, ele diz, para que as coisas sejam feitas e supervisionadas, para que as coisas sejam feitas, bem feitas, de forma correta, eu preciso trazer luz. O que é isso? Um negócio mal feito que não tem clareza. Está assim de gente que só se enfia em confusão, porque vai montar um negócio, mas não sabe nada sobre negócio. Quer casar e não sabe nada sobre casamento. Quer investir dinheiro, mas não sabe nada sobre dinheiro. Quer ter filho, mas não sabe nada sobre ter filho. Quer ser crente e não sabe nada sobre Deus. Só vive nas escuras, dando cabeçada. O princípio é, aqui, clareza, prioridade, os céus, estilo de vida, fé. Mas antes de fazer qualquer coisa, ilumine. Procure informação, esclareça, conhecimento. Descubra primeiro. É assim que funciona. Traga clareza para tudo que você vai fazer. Antes de fazer. Por quê? Porque isso torna você mais assertivo. Está assim de gente, ó. Está com 30, 35 anos, até hoje não descobriu a direção da sua vida. Até hoje não conseguiu um relacionamento estruturado, porque nunca faz nada de forma clara. Porque a mentira o tempo inteiro está tentando descobrir o quanto você conhece sobre a verdade. É isso. O que nós vemos aqui é uma falta de clareza na informação. Ou seja, quando o mal descobre que as informações são falhas, são precárias, quando o mal descobre que há mais trevas no que diz respeito àquela situação do que luz, ele diz, é fácil enganá-la. Vai fazer qualquer coisa, traga luz. Faz parte da vida. Pessoas que vivem pela fé, pessoas que colocam os céus em primeiro lugar, pessoas que trazem clareza para aquilo que vai fazer, sofrem menos. Se você deseja fazer coisas que vão durar para sempre, dê uma olhada nos alicerces, nas bases, naquilo que oferece para você firmeza, solidez. O processo é esse, é fé, é os céus primeiro, o processo é clareza, o processo é firmeza, estabilidade. Quando você começa a usar isso, seus negócios, sua vida, sua família, começam a
enfrentar, aparentemente, um número muito menor de adversidades. A tempestade é a mesma. A base e os fundamentos é que são diferentes. Todos nós enfrentamos as mesmas tentações. Não há uma liberação no mundo espiritual para tentar destruir você mais do que a mim. Não é assim que funciona. Mas as bases fazem a diferença. E é isso que Deus está mostrando. O copeiro esqueceu do José. Esqueceu. Mas pastor, como ele pode esquecer de um cara igual José? Pois é, querido. Como é que as pessoas podem esquecer o que você fez? Como é que as pessoas podem ser ingratas com você? Foi isso que aconteceu? E que atingiu você? Aconteceu com ele também. Ele viveu injustiça, você também? É isso? Ele teve que ser retirado de um ambiente de conforto, você também? É isso? Agora o camarada que ele ajudou, esquece dele depois de 3 dias. Quase 2 anos depois, o cara lembra quando o faraó sonha. O faraó falou, precisa de alguém para interpretar o sonho. O copeiro falou, caraca, o Zé. Rapaz, lembrei agora. Poxa. Agora o José vem. Por que o copeiro não lembrou dele antes? Porque não podia, gente. Uma das piores coisas que pode acontecer na sua vida é queimar etapa. Quando você queima uma etapa, você pode chegar na próxima e não estar preparado. José percorreu todo o caminho. Havia uma direção nas estrelas. E a direção empurrava para o governo do Egito. Que governo é esse? Um governo que seria nos tempos bons do sol, nos tempos ruins da lua. Eu tenho falado o tempo inteiro disso. Porque todo dia você levanta para viver um dia de sol ou um dia de escuridão. E seja qual for o ambiente, o momento, vai pedir você 2 coisas: estrelas e governo. Direção e governo. José agora está naquele ambiente. É levado lá para fora no momento certo para conversar com o homem mais poderoso do Egito, que tem uma demanda que ninguém pode resolver e que José resolve. Você anda fazendo cursinho aí de coach, você gosta dessa linha? Segura essa aqui. José, eu ouvi dizer que você interpreta sonhos. Então eu quero, me diga, o que são 7 vacas gordas e magras, 7 espigas cheias e vazias? Me diga o que é. José disse, 7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez. É isso que significa. Beleza, José, você já cumpriu o seu propósito. Você já identificou meu problema. Eu tenho um problema de um período bom e um ruim. Só que o José disse, só um minutinho. Parece que já terminou o que você me pediu, mas não terminou o que eu vim nesse mundo para fazer. Eu não vim aqui para identificar um problema, eu vim aqui para resolver. Porque sua vida não muda quando você descobre um erro. Sua vida muda quando você descobre uma solução. Quando ele diz o que o cara não pediu, ele entrou na brecha. Quando ele diz, arruma um homem, alguém que seja capaz de remodelar seu plantio, remodelar seu armazenamento, remodelar sua colheita, remodelar seu comércio. E sabe o que me encanta? É que a gestão de um crente chamado José beneficiou todo o Egito e todas as nações. José governou, não foi para crente, não foi para trazer seu clãzinho de lá com menos de 100 pessoas e se estabelecer em Gósen. Não, ele administrou para egípcio, ele administrou para todas as vizinhanças do Egito, que se ele não tivesse lá, elas teriam morrido de fome. Mas o que mais me encanta é a hora do sonho. 42. A hora que ele está em pé depois, talvez, de quase 10 anos.
entre os 7 anos de prosperidade e os primeiros 3,5 de escassez, que ele está em pé, vestido como egípcio, falando a língua dos egípcios. E agora o sonho vai virar realidade. Lá vem seus irmãos, e seus irmãos se curvam diante do José. Ô gente, Gênesis 37 diz: os molhos se curvam diante do molho de José, mas não diz o que José vai fazer quando os molhos se curvam. Eu achei algo extraordinário quando a Aline veio falar aqui, e ela disse algo poderosíssimo. Deus não te dá vitória para você esfregar na cara dos outros. Se você quer isso, que as pessoas engulam o que disseram a seu respeito, você não merece vencer. Porque a vitória não tem nada a ver com você. Tem a ver com seu irmão, com seu vizinho, com alguém que disse que você não chegaria a lugar nenhum. José, quando vira governador, não vai na casa de Potifar. Não. Se vingar da mulher. Não, ele tem poder para isso. Mas ele não faz isso. Porque o que ele vai dizer para seus irmãos, que também mereciam uma boa lição, e aliás, José tem vontade de fazer, porque quando ele vê os irmãos, o passado vem de uma forma tão avassaladora, que ele diz: esses camaradas são espiões. Não, espiões, prendam-os. O que demonstra que ele é gente, que sentiu como gente. É isso. Por favor, não queira ser algo que você não é. Você é gente, você tem impulsos, você tem desejos, mas vá devagar. Se José pudesse, teria matá-los, mas não matou, mandou prender, e 3 dias foram suficientes para que ele estabilizasse suas emoções, parasse de agir em ambiente tempestivo. Foi isso. E agora ele chama seus irmãos, que não sabem quem ele é, mas José vai fazer uma investigação final. Ele disse: eu vou ficar com Benjamim. Judá. O irmão que queria matá-lo, e Judá, vai ler lá, Judá queria matá-lo, e Rúben, por ser o primogênito, tenta protegê-lo. Judá chama José e diz: governador, por favor, não fique com nosso irmão Benjamim, porque nós já temos um irmão nosso, o Zé, que faleceu. Que Deus o tenha. Se papai perder Benjamim, ele morre. Então olha só, Judá, fico como escravo no lugar de Benjamim. José falou: os caras aprenderam a lição. Ele não aguenta, começa a chorar, manda todo mundo sair e diz: calma gente, calma, espera um pouquinho. Tira aquela indumentária egípcia, igual o rei Júlia no Madagascar. Puxou e disse: lembra de mim? Alguém falou: quem é? Ele falou: sou eu, o irmão de vocês, o Zé. Os irmãos falaram: o quê? Ele falou: sou o Zé, rapaz. O Zé do sonho, do molhozinho. Lembra? O Zé? Os irmãos falaram: caramba. Ele falou: calma, vocês não estão entendendo nada. Vocês não me venderam. Foi Deus que me mandou na frente. Cara, se Moisés pensasse assim, se Sansão pensasse desse jeito, se Davi olhasse para Batseba e fizesse o que José fez com a mulher de Potifar, as coisas seriam diferentes. Mas sabe por que ele fez? Porque ele era melhor que todos eles. Porque ele era um protegidinho de Deus, e Deus gostava muito dele, e deu a ele forças para vencer o que os outros não conseguiram. Não. Ele viveu porque resolveu viver. Sabe o que José falou?
Quando vocês saírem daqui, porque eu sei que vocês vão sair, eu vou estar morto. Mas levem meus ossos com vocês, porque nem meus ossos eu quero aqui dentro. Eu não sei se você já parou para pensar, mas 2 filhos de Jacó ficam sem tribo. Levi, me ajude com o outro aí. Quem foi que ficou? Os levitas? E me ajude que eu não lembro, não estou perguntando de bobeira não. Falhou a memória aqui. Não. Isso aí, Benjamin. Isso. Certo? Mas entrou. Não, me ajuda aí. Não. Hein? Não, mas tem 2 filhos que ficaram sem. Depois vocês procuram. Mas entraram os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Um eu sei que é Levi, agora eu não lembro quem é o outro de Jacó. O cara botou os 2 filhos nas 12 tribos. É só para você entender. Pastor, o que isso tem buscado falar para a gente? Vida. A vida está te esperando com vida, com ações. É isso. Esse cara viveu coisas extraordinárias. Não foram fáceis. Se você notar, os irmãos de José voltam para a vida dele. Os mesmos caras que Deus tirou lá atrás, agora cabe na vida dele. Muitas vezes a vida te tira de perto de pessoas que não cabem para você naquele momento, mas depois cabe lá na frente. É outro momento da sua vida. A sua vida está esperando por você. Por você. Pegue isso. Coloque isso. E você vai ver que aí o capítulo 42 vai chegar. José, pois, era governador. Por quê? Porque sonhou com sol e lua, astros de governo. Porque seguiu as estrelas. Qual era? O caminho. O caminho que passava pela cova, o caminho que passava pelo mau exemplo dos irmãos, o caminho que passava pela fúria de uma mulher renegada, o caminho que passava pelo esquecimento de um ingrato, o caminho. E o caminho que passava por ver todos aqueles que te fizeram sofrer agora na palma da sua mão, pronto, para que você esfregue na cara deles tudo. Mas ele não tinha tempo para isso. Foi viver o que Deus tinha para ele. Saia daqui para viver o extraordinário. Ou viva de forma medíocre. Talvez até mediocremente você vai para o céu. Muitas coisas outros fizeram e hoje caiu no seu colo. Mas saiba de uma coisa: você serve um Deus poderoso que pode mudar a história. Suas decisões podem se opor a decisões erradas que foram feitas lá atrás. E o que hoje deixaram para você como vergonha, você pode mudar e deixar para a próxima geração como honra. Hoje o tema da minha mensagem, ele tem a ver, talvez, com uma das coisas mais importantes da nossa vida, as nossas escolhas. Hoje eu quero conversar com vocês e mostrar que, na verdade, a escolha acaba funcionando como um leme. Aquilo que um leme representa para uma embarcação, determinando o seu destino, para onde essa embarcação vai, apenas um pequeno toque, apenas uma decisão que muitas vezes parece insignificante, pode conduzir a vida de uma pessoa para uma transformação, porque uma mudança de ângulo, de algo aparentemente insignificante, num percurso muito grande, acaba levando você para um lugar
ou que você desejaria estar e programou, ou para um local bem distante de onde você pretenderia chegar. Por isso, algumas pessoas, a tomarem algumas decisões, sejam elas profissionais, sejam elas conjugais, familiares, espirituais, acabam se deparando ao longo do tempo com verdadeiros monstros. Acabam se deparando com situações que elas olham e dizem: nossa, mas eu nunca pensei que aquilo que eu fiz fosse causar tanto estrago. Aquilo que eu falei, essa não era a minha intenção. Decisões tomadas em ambientes emocionais confusos, decisões tomadas em ambiente cujos quais, o indivíduo não tinha certeza e convicção daquilo que iria fazer, situações ou decisões tomadas em ambiente de paixões passionais. Quando as pessoas acordam, acabam se deparando com estragos na sua vida, no seu casamento, nos seus filhos, nas suas finanças. Por isso, todas as vezes que a visibilidade não for boa, diminua a velocidade. Por isso, todas as vezes que você precisar tomar decisões importantes e não tiver certeza, por favor, se possível, não faça nada, pare um pouco, pense, ore, apanhe um conselho, mas cuidado com as decisões, porque eu tenho falado isso bastante aqui e lá na igreja que eu pastoreio também. O que eu olho hoje são pessoas extraordinárias, boa família, pessoas de boa índole, pessoas com um coração focado em obedecer a Deus. Elas têm fé, mas quando vão tomar decisões, tomam decisões que causam estragos, que causam dores nelas e nas pessoas que estão ao seu redor. Por isso eu quero te mostrar algumas coisas hoje e te dar alguns exemplos e te ajudar a tomar decisões assertivas, para que você possa conduzir sua vida para um ambiente saudável, salutar. Abra sua Bíblia e eu quero ler com vocês aqui Ruth, capítulo 1, verso de número 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher se chamava Noemi, os filhos se chamavam Malom e Quilion, e eram efrateus de Belém de Judá, e foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Preste atenção em mim aqui, porque primeiro nós vamos aprender que podemos encontrar o nosso destino na estrada que estávamos buscando evitá-lo. Elimeleque é o homem dessa história, mas eu preciso dizer para você o que aconteceu mediante a decisão que esse camarada tomou. Eu sei que o que estava em jogo era a integridade de sua família. O texto diz que havia fome em Belém, e para que sua família não morresse de fome, Elimeleque pega sua esposa e seus filhos e vai peregrinar, vai passar um tempo, como disse essa tradução. Ele planeja voltar.
é verdade. Mas por algum motivo, Elimeleque, desobedecendo ou contrariando uma instrução da lei de Moisés, que dizia para que não fosse se misturar com povos estrangeiros, ele acaba indo para a terra de Moabe. Seu propósito é louvável, é digno. Ele quer o quê? Manter a integridade de sua família. Mas o texto diz que quando ele chega em território moabita, ele acaba morrendo. Olha só, do que ele estava fugindo quando saiu de Belém, por causa da fome, da morte. Ele acaba fugindo da morte e encontrando a morte no ambiente onde ele procurava a vida. Preste atenção. Destino não é somente aquilo que costumamos chamar de um ambiente que já está preparado para nós, sem que nós tivéssemos poder nenhum de influenciá-lo. Destino também é o resultado de nossas escolhas. Destino é o local para cujo qual nossas ações vão nos conduzir. Sabe qual é a grande questão? É que muitas vezes, em nossas viagens, nós colocamos na nossa mala roupas, utensílios, que podem indicar para onde nós estamos indo, se o clima é frio, se é montanha, se é praia. Dependendo de para onde nós estamos indo, é fácil descobrir se alguém tiver acesso à nossa bagagem, a olhar o que nós estamos preparando. O grande problema é que algumas pessoas estão buscando ir, mas não têm nenhuma preparação, não sabem o que levar. Quando você olha a mala, a bagagem de algumas pessoas que querem entrar em determinados relacionamentos, que querem entrar em determinadas sociedades, que querem fazer determinadas coisas, você olha e diz: mas você não está preparado para isso. Você não está levando na sua bagagem utensílios suficientes ou correspondentes ao ambiente para cujo qual você está trilhando. Quando eu olho para Elimeleque, eu aprendo uma coisa na decisão: o que vale não é a intenção. Você pode ter certeza disso, porque se a intenção valesse, esse camarada está intencionado em viver, em resguardar sua esposa e seus filhos. E o texto diz que quando ele chega em Moabe, ele acaba morrendo, o que indica que a decisão não foi boa. Agora ele deixa a sua esposa desamparada ou viúva, mas ele fez nela 2 filhos, é verdade, mas ele está morto. E agora seus filhos resolvem se casar com mulheres moabitas. O que era algo transitório começa a se tornar permanente. Preste atenção o que uma escolha pode levar você. Uma mera escolha de uma amizade pode acabar com o seu casamento, pode destruir seus filhos, pode acabar com a sua caminhada de fé. Algo aparentemente simples e descomprometedor pode comprometer a história inteira. Cadê o cara? O cara agora está morto. E sua família? Está desobedecendo a lei de Moisés, está se casando com estrangeiras. Mas tudo bem. Agora os 2 rapazes morrem. E aí o problema está instaurado. Por quê? Porque agora não tem mais homens para proteger aquela viúva. Agora Noemi não tem mais nada. Já era. Ela é viúva e tinha 2 filhos, cujos quais seriam seus mantenedores. E agora os 2 meninos estão mortos. E cadê o homem que tomou essa decisão? Já não existe mais. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas coisas você colhe hoje. Gente que já morreu decidiu errado e deixou de herança para você.
Muitas coisas outros fizeram e hoje caiu no seu colo. Mas saiba de uma coisa: você serve um Deus poderoso que pode mudar a história. Suas decisões podem se opor a decisões erradas que foram feitas lá atrás. E o que hoje deixaram para você como vergonha, você pode mudar e deixar para a próxima geração como honra. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. O que sobra agora? O que sobra é uma mulher. Seu nome Noemi. Ela tem marido? Não. Ela tem filhos? Também? Não. O que nós estamos olhando agora é uma mulher que ficou sem ninguém, porque um dia alguém tomou uma decisão e caiu no colo dela o resultado. Eu não sei o que deixaram para você. Eu não sei. Eu só sei que eu estou cansado de ver pessoas sofrendo consequências de erros, de decisões, de escolhas, que ora são delas mesmas, e aliás, algumas sequer foram preparadas, foram instruídas a como tomar decisões corretas. Tem gente que não, olha, que tem tanto problema com decisão que não quer nem casar. Quer continuar na casa do pai, da mãe para sempre. Para quê? Para não ter que decidir nada, não ter que pagar nada, não ter que fazer nada, não ter que ser nada. Que o mundo acabar e ela sumiu. Fulano, quem foi fulano? Certo? Homens que não foram preparados para tomar decisões, se casam com mulher que fica esperando ele decidir. Ele decide não. Pare para pensar. Eu quero mostrar a vocês que ao longo da história, nós vamos ter até mesmo na Bíblia, exemplos de decisões positivas e negativas. Inevitavelmente, sempre perto de nós vamos ouvir, nós vamos ver pessoas tomando decisões erradas. Responda para mim: Adão e Eva tomou decisão certa ou errada? O Caim com Abel, certo ou errada? O Sansão com Mel, certo ou errada? O Isaac com Ismael, ou o Ismael com Isaac, certo ou errada? Isaac matou Ismael? Caim matou Abel? Sim ou não? Mas o Ismael matou Isaac? Não. Você acha que ele gostou de Isaac ter nascido? Sim ou não? Isaac tomou o lugar de Ismael? Sim ou não? Por causa de Isaac, Ismael foi banido da tribo? Sim ou não? Mas por causa disso Ismael matou Isaac? Não. Preste atenção. Por coisas muito menores, Caim matou Abel. Por coisas muito maiores, Ismael não matou Isaac. Por coisas tão pequenas, Adão e Eva pecaram. Por coisas tão grandes, José e Maria se mantiveram fiéis. Por causa de um mel no moçada, Sansão se tornou impuro. Por causa de uma boa comida na Babilônia, Daniel permaneceu fiel. Porque é escolha. Davi olhou para uma mulher belíssima chamada Batseba e se deitou com ela. Sim ou não? A mulher de Potifar também deveria ser belíssima e José não se deitou com ela. Por quê? Porque pessoas têm o direito de escolher. E é você que escolhe a decisão que você vai tomar. O que você precisa saber é que dela virá resultados e que você será obrigado a colher. Muito obrigado a você que permaneceu conosco até aqui. A vida é feita de escolhas. Desde o momento em que acordamos até a hora em que fechamos os olhos para dormir, estamos constantemente decidindo algo. O que comer, como gastar nosso tempo, quais palavras dizer, como reagir a uma situação. Algumas dessas escolhas parecem insignificantes no momento, mas, no longo prazo, são elas que moldam o nosso destino. O futuro não é um acidente. Ele é construído, dia após dia, decisão após decisão. Muitas pessoas vivem esperando que algo mágico aconteça para mudar suas vidas.
esperam pela oportunidade perfeita, pelo momento ideal, pela sorte inesperada que irá transformar tudo. Mas o que poucos percebem é que a verdadeira mudança não acontece de repente. Ela é o resultado de pequenas escolhas feitas de forma consistente ao longo do tempo. Escolher estudar um pouco todos os dias pode não parecer significativo no início, mas anos depois faz a diferença entre uma vida comum e uma carreira brilhante. Cuidar da saúde pode parecer um sacrifício agora, mas no futuro significa mais anos de vida, com qualidade e disposição. Construir bons relacionamentos exige esforço, mas aqueles que cultivam amor e respeito colhem laços fortes que os sustentam nos momentos difíceis. Mas e quando o passado nos pesa? E quando as dificuldades que enfrentamos hoje não foram causadas por nossas próprias decisões, mas sim por erros de outras pessoas? Todos nós, de alguma forma, carregamos as consequências de escolhas que não fizemos. Talvez você tenha crescido em um ambiente difícil, sem apoio, sem oportunidades. Talvez decisões erradas dos seus pais, de um chefe, de um governo tenham afetado sua vida de maneira negativa. Isso pode ser injusto, mas permanecer preso a isso é uma escolha que só cabe a você. O passado pode ter influenciado o seu ponto de partida, mas não precisa definir o seu destino. Você não pode mudar as escolhas que outros fizeram, mas pode decidir o que fará a partir de agora. E essa decisão é poderosa. Você pode continuar repetindo os padrões que aprendeu ou pode quebrá-los. Pode seguir o caminho mais fácil, o da reclamação e da vitimização, ou pode assumir o controle da sua vida e construir um novo futuro. Mudar não é simples. Exige força para sair da zona de conforto, coragem para enfrentar desafios e paciência para suportar o processo. O caminho do crescimento é árduo, mas o resultado vale a pena. Afinal, o que dói mais? O esforço da mudança ou o peso do arrependimento por não ter tentado? Se você quer um futuro melhor, precisa agir agora. Não amanhã, não na próxima segunda-feira, não quando as circunstâncias melhorarem. Agora. Pequenos passos diários, pequenas mudanças de hábito, pequenas melhorias na forma de pensar e agir. Com o tempo, essas pequenas ações criam um efeito poderoso e transformador. No final das contas, a pergunta mais importante não é o que aconteceu comigo, mas sim o que eu vou fazer com isso. O que você escolhe fazer hoje determinará onde estará amanhã. Você pode continuar no mesmo lugar ou pode escrever um novo capítulo da sua história. A decisão é sua e o seu futuro depende dela.